Quanto mais edições passam, mais próximo, mais claro fica a certeza de cancelamentos de alguns mangás. Nessa edição tivemos a estreia em toques de mais um mangá novo aí, então estaremos de olho sobre qualquer uma dessas novidades. Deixa o seu like, se inscreva e ajude no crescimento aí do canal. Olá galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje falaremos sobre a edição 39 da Shonen Jump. Na capa da revista tivemos o Madano Witch recebendo a capa comemorando o primeiro aniversário da obra. Uma ótima marca aí pro mangá, já é o primeiro obstáculo já passado. Vamos ver se o mangá vai conseguir, com certeza vai se manter na revista. As páginas coloridas, tivemos o Sakamoto Days, tivemos o Harukaze Mount e o Shinobi Goto, foram os destaques em páginas coloridas. Nessa edição, o One Piece esteve ausente. Fora também temos o Ping Pong Parrot, que é um mangá novo, não ranqueado ainda, só na próxima edição. Também o Holy Dragon, que é publicado na versão digital. Temos o Hunter x Hunter, que está em ato, mas é bem provável que em algum momento o mangá pode voltar, visto algumas coisas que foi lançadas aí sobre o autor mais uma vez falando que tá fazendo o mangá de novo, né, publicando algumas páginas aí. Nessa edição tivemos 14 mangás ranqueados e a última posição foi o Nice Prison, né, o mangá que vai ser cancelado, não tem para onde escapar. A posição 13 é o Wart, que é o outro mangá que vai fazer companhia. Ele e Nice Prison vão andar de mãos dadas aí até cancelamento, então são uma situação que não vai escapar para esses dois mangás, tá praticamente já gravado já. Então, mesmo que não tenha um anúncio oficial, para quem acompanha a Shonen Jump já sabe que mangás não sobrevivem depois dessa situação. O DLC Samurai está na posição 12 e apesar de não ser um dos mangás que sofrem riscos de cancelamento, ainda mantém uma zona baixa, mas mesmo assim não é preocupante. Quem conhece o mangá, quem conhece a forma que a Jump trabalha, mas enfim, DLC Samurai recebeu uma posição bem diferente. Na verdade não diria que é diferente, mas normalmente o mangá tá sempre na zona intermediária, né? Mas nada que seja tão preocupante também. Na posição 11 é o Robô, na posição baixa, nada também preocupante. É comum principalmente para gags, né? Mangás de comédia como ele. Mesmo o mangá já recebendo posições altas em alguma frequência, mas também não fez tanta mudança. A posição baixa não muda nada no mangá, então é a mesma situação de sempre. O Rimaten está na posição 10. Existe uma, meio que, vamos dizer assim, uma divergência de opiniões com respeito a Rimaten. Tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, algumas pessoas que, enfim. Mas pelo menos o mangá ainda continua em publicação, né? Essas posições aqui que às vezes está um pouco alta ou um pouco baixa, também não é algo que seja tão preocupante também. Principalmente porque o mangá é um romance que a revista não necessariamente precisa colocar o mangá sempre em posições altas ou baixas, dependendo da popularidade. O mangá, independente disso, está sempre aí por aí na revista. Inclusive o volume novo já saiu a capa, você deve estar vendo por aí. Então é essa situação, né? Rimaten, logo vamos ver mais coisa com respeito às vendas. Na posição 9 é o Kyoshi-kun, também não tem muita alteração, mas também teve o lançamento do seu volume novo, quer dizer, a capa, né? O volume não saiu ainda, só a capa que foi revelada. Então vamos ver como é que vai ficar aí as mudanças, né, que estão as vendas, se vamos ver alguma coisa. Estou bem curioso com respeito a Kyoshi-kun, porque as vendas de Kyoshi-kun, apesar de não ser algo tão impressionante, tem uma média que por enquanto, né, segura o mangá. Mas dependendo de como que vai ser a popularidade, como que vai ser o retorno desse sucesso e vendas, talvez as coisas podem mudar. Por enquanto, o mangá continua em publicação. O mangá tem não diria popularidade, né, mas tem um nível de sucesso que mantém o mangá. Nada tão grande, nada nem que não posso nem dizer que é algo bom, né? Não sei se eu posso colocar dessa forma, mas que hoje, como por enquanto, se mantém firme na revista. Mas vejamos como é que vai ser aí nas próximas semanas, os próximos lançamentos do volume, principalmente do volume 5. A posição 8 temos o Nui Exorcist. O mangá mantém a zona intermediária e é aquela situação que eu sempre falo, né? O mangá já cai um pouco as vendas e, enfim, tirando isso, mesma situação. O Exorcist não muda muita coisa, né? E temos na 7ª posição o estreante da revista, em toques pelo menos, é o Equinebros, está no seu capítulo 8, e estou na posição mediana. Eu sinceramente esperava até uma posição mais baixa, mas vamos ver nas próximas edições. Pode ser que as coisas mudem, independente se for para melhor ou para pior. Eu sinceramente não acredito que o mangá vai mudar para melhor, visto que os primeiros capítulos as coisas foram bem diferentes no quesito de popularidade. Ele não chamou tanta atenção, muita gente reclamou de algumas coisas, então pode ser que as coisas não se saiam tão bem. Eu mesmo não gostei do mangá, nada que seja um negócio tão bizarro de ruim, porque se o mangá chegar nesse nível, até dropa. Foi a situação, por exemplo, de Nice Prison, que sinceramente nem sequer conseguia mais acompanhar o mangá. Hort está quase nisso, está na beira, né? Qualquer momento eu posso só largar o mangá também. Mas o Equinebros, por enquanto, dá para acompanhar, mas não é um mangá bom não.
De qualquer forma, o mangá continua pelo menos agora em publicação, nada que seja tão impressionante, mas vamos ver se isso é o suficiente para o mangá fazer sucesso. Pelo menos do que eu ouvi do primeiro capítulo era que não teve uma recepção tão boa. Mas não sei se isso melhorou, se depois dos próximos capítulos ele conseguiu então conquistar o público. Não sei, não tem como a gente ter certeza disso, pelo menos eu não tenho. Mas vejamos em toques, nos ranks, né, se a gente vai ver alguma mudança nesse quesito. Se realmente ele conseguiu então chamar a atenção do público, se a revista realmente vê potencial, então pode ranquear o mangá em posições altas. Talvez essa posição já seja um sinal de que a revista talvez queira dar alguma chance pro mangá. Ou talvez só uma posição que, enfim, a revista simplesmente colocou aí. Mas depois da próxima edição talvez mude, né? Enfim, vamos ver que tem que esperar os próximos capítulos mesmo. Na posição de número 6 temos o Kill Blue, que foi falado que na próxima edição, né, a edição 40, vai ser não sei se vai ser exatamente o final, mas foi falado de um clímax. Não sei se é o clímax final só para fechar a obra ou é o início de um clímax final. Normalmente pode ser a segunda opção. Vai iniciar o clímax final e daí a gente vai ver o mangá se encerrando daqui a alguns capítulos, caso isso venha acontecer. Então talvez veremos aí o mangá se encerrar. Eu vou chutar aqui daqui uns 5 capítulos no máximo. Então seria mais ou menos da edição 45, eu acho, 45 ou 44, não sei, mais ou menos por aí. Dura mais ou menos por aí. Na próxima semana eu vou trazer um número mais melhor, né, com questão de quando mais ou menos seria o encerramento de Kill Blue, porque a gente tem como a gente gravar de certa forma. Mas vamos ver aí, próxima edição eu vou trazer um pouco mais completo aí essa teoria. Por isso que você precisa acompanhar o canal para você ficar de olho nesses pontos aí. Mas temos na posição 5 o Kaedegame, recebendo uma posição até boa, né, por sinal. Mostra que talvez a revista vê potencial nesse mangá. Os fãs talvez tenham gostado, os fãs talvez queiram que a obra permaneça, talvez tenha chamado uma atenção de um público aí, então talvez a Kaedegame se mantenha na revista. Não tem como a gente prever também, né, porque ainda só está se iniciando a obra, ainda o público ainda está meio, vamos dizer assim, não está ainda completamente firmado ainda, né, mas talvez ele consiga aí criar um fandom bem concreto aí. Então vejamos como é que vai ficar. Por enquanto mantenha até uma zona tranquila, algo bem até vai dar um alívio, né, com questão de um início bem problemático em questão de popularidade. Então vamos ver como é que vai ficar nas próximas edições. Temos Blue Box ou Ao no Haku, né, a posição 4. O mangá mantém aí uma zona alta como sempre na maioria das vezes. Então pelo menos o mangá continua fazendo sucesso. Logo eu acredito que vai se encerrar, mas isso aí é um papo para o futuro, né? Já falei isso, que possivelmente só para o ano que vem. Por enquanto é isso que a gente pode prever, nada tão oficial. Então por enquanto, Ao no Haku continua em publicação, continua fazendo sucesso, sendo um dos mangás que mais faz sucesso na revista, né, em questão de vendas e popularidade e tudo mais. Por isso que a revista sempre mantém o mangá em posições altas, isso é muito importante. Por enquanto, Ao no Haku continua sendo um dos grandes nomes da revista, por mais que muita gente discorde disso, por conta do gênero da obra, por conta de que não é um mangá que vende horrores assim de 500 mil ou até 1 milhão. Mas uma coisa é o fato, Ao no Haku, independente disso, ele é um dos que mais faz sucesso na revista. Então, esse é o ponto, não tem pra onde correr. Por conta disso, o mangá sempre é bem ranqueado, sempre é bem posicionado, tem um grande apoio pela revista. Então, aqui é mais uma posição que mostra mais uma vez isso. Na posição 3 é o Akane Banashi, por conta do anime, acredito eu, né? Semana passada teve um anúncio oficial, por isso recebeu capa. Aqui eu recebi uma posição alta. Não que sinceramente o mangá recebia posições baixas ou não recebia posições nesse nível. Na maioria das vezes está sempre na parte de cima. Mas espero que isso continue melhorando ainda mais, principalmente agora que o anime foi anunciado. Ano que vem teremos o anime oficialmente. Espero que até lá a revista dê o máximo de apoio possível para trazer o máximo de público e fãs aí, crescimento do mangá. Na segunda posição é o Kagurabachi, que é um dos grandes sucessos da revista, vende muito bem e acredito que isso só vai crescer com o tempo, né? Então estaremos de olho em qualquer outra nova novidade sobre Kagurabachi. A primeira posição agora foi ocupada pelo Witch Watch, que ainda está com anime exibição, que tem vendas que não tem tanta alteração, mas continua recebendo um apoio da revista, não toda semana, algumas semanas até posições um pouco mais baixas, né? Mas nada que seja preocupante também. O mangá nunca foi uma grande prioridade na revista, acredito eu. Nunca foi um grande sucesso. E aqui recebeu a primeira posição, algo que foi bom, é bom, né, no caso, mas que sinceramente, ao meu ver, não muda muita coisa do que o mangá apresenta. Então continua ainda assim
mesmo assim com a primeira posição. Já indo para a próxima edição, né, falando um pouquinho sobre o que vai ter na edição 40, o Shinobi Goto vai receber a capa da revista. Não sei se isso é por questão de aniversário ou alguma coisa assim do tipo, talvez por conta do volume novo, no caso, que vai sair. Se realmente for só por conta do volume, realmente é porque a revista aposta muito alto e tá vendo um sucesso no mangá. Então talvez seja esse o caso. Vejamos na próxima edição como que vai ficar, né? Temos as páginas coloridas da próxima edição, é o Roboko, né? O Mi Roboko, ou Bokuto Roboko, chama como você quiser. Temos o Kill Blue recebendo página colorida, mesmo o mangá anunciando que vai chegar ao seu clímax, talvez seja exatamente por conta disso, né? Essa página colorida. E teremos um capítulo especial, que é o Futsu no Keiyombo, é o mangá da Jump Plus. Não sei o motivo exato, se isso aqui é só no aleatório mesmo, acredito que não. A revista normalmente não faz isso no modo aleatório, normalmente alguns com uma forma especial. Já teve, por exemplo, capítulos especiais de Spy Family aqui, mas foi muito tempo atrás. E também teve o de Aharen-san e também de Dandadan também. E um detalhe importante é que todos eles saíram um capítulo especial na revista física, né, na Shonen Jump física, quando eles tiveram o anúncio de anime ou um anime prestes a sair. Será que esse capítulo especial de Futsu no Keiyombo é algum indício sobre o anime? Não sei se já tem alguma coisa anunciada. Se não tiver, talvez em algum momento tenha. Pelo menos a minha impressão é essa. Mas isso aí fica para a próxima edição. Você quiser ver, você vai ter que acompanhar aqui o canal. De qualquer forma é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.